Você não precisa esperar chegar o dia domingo para que você possa adorar a Deus. Você pode fazer isso em qualquer momento lá na sua casa, ou em qualquer outro lugar que você esteja. E é importante que você faça isso, porque o amor de Deus ele vai entrando dentro de você. Eu acredito que quando a gente está adorando a Deus, aquelas lembranças que não são boas, que a gente nem quer lembrar, Deus vai curando os nossos corações dessas lembranças, traumas, medos, inseguranças, sabe, aquelas palavras que talvez você ouviu que te machucou tanto, palavras de desprezo, de rejeição, ou talvez até alguma coisa que você tenha feito, não é nem que você tenha recebido de alguém, mas alguma coisa que talvez você tenha feito que hoje existe um profundo arrependimento no seu coração em relação àquilo. A adoração também vai fazendo com que essas coisas sejam curadas dentro de você. É importante você adorar, é importante você entender que a adoração não é um ato religioso, né? Onde você aprende uma letra de uma música e precisa decorar aquela letra daquela música e falar aquela letra conforme está escrito ali. Mas a adoração é uma expressão de agradecimento do seu coração, uma expressão de gratidão do seu coração. E quando nós temos que adorar a Deus? Eu entendi algo um tempo atrás que me ajudou muito, porque eu achava assim, que eu precisava adorar a Deus por algo que eu ainda não tinha. Então eu ficava ali agradecendo a Deus, Pai, obrigado, exercendo a minha fé. E eu comecei a entender que eu podia fazer isso, mas eu também podia agradecer a Deus com o que eu já tinha. Às vezes, quantos de nós não olhamos por aquilo que Deus já fez por nós? Quantas pessoas gostariam de estar aqui, talvez, ou estar caminhando, fazendo o que você está fazendo, e elas não podem? Quantas pessoas gostariam, né, de andar, e talvez muitas não podem. Então é importante que você adore a Deus a partir daquilo que você já tem. Você pode levantar suas mãos ou pode só falar palavras de gratidão. Pai, eu te adoro. Eu te agradeço, Pai, porque eu não estou só. Eu te agradeço porque o Senhor já me deu tudo quanto eu preciso. Eu te agradeço porque eu tenho o pão de cada dia. Eu te agradeço porque o Senhor é o meu provedor. Eu te agradeço, Pai, porque eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Ah, mas o Senhor não sabe da quantidade de problemas e circunstâncias que eu estou enfrentando. Talvez eu não sei, mas eu sei quem pode te ajudar. O Espírito Santo, como Thaís falou, ele não está... O Espírito Santo não é um vento que está fora de você. O Espírito Santo é uma pessoa e que mora dentro de você. Quando você recebeu Jesus, ele veio morar dentro de você. Você não está sozinho. E você poderia dizer assim também: Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico, acima de toda e qualquer circunstância que eu esteja enfrentando agora, acima dos meus problemas, eu te adoro, eu te glorifico acima dos meus problemas. Vamos fazer isso um pouquinho? Te adoramos, Pai.
Te glorificamos, Pai. Nós não viemos aqui esta noite para te pedir qualquer coisa. Nós não viemos aqui para te pedir nada, Pai. Nós só viemos aqui esta noite para agradecermos ao Senhor. Para dizer ao Senhor que nós somos gratos pelo teu cuidado para conosco. Te glorificamos, Pai, acima dos nossos problemas. Te adoramos acima das nossas circunstâncias. Nós não sabemos resolver problemas, Pai, mas o Senhor sabe. E nós te adoramos, nós te glorificamos, te magnificamos, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O meu coração confia no Senhor. O meu coração confia no Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que supre cada uma das minhas necessidades. Eu não tenho medo, Pai. O Senhor não me deu espíritos de medo. Eu digo que eu não sou covarde. Eu confio na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E sobre a Tua palavra nós colocamos as nossas vidas. Nós colocamos a nossa confiança. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo dito o Senhor cumprirá. Te agradecemos pela Tua palavra que é a verdade. Eu te louvo, Pai, acima dos meus problemas. Eu te glorifico acima das minhas circunstâncias. Eu te exalto, Jesus, Tu és bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é aquele que me sara. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem me dado. Te agradecemos, Pai. Te louvo, eu não estou só. Eu não estou sozinho. Te agradeço porque nada do meu passado poderá estragar ou impedir o meu futuro. Nada, nenhuma lembrança do meu passado, nenhum trauma, nenhuma palavra de desprezo, de humilhação poderá me afetar. Nada. Tu és tudo para mim, Pai. Eu te exalto, eu te adoro. Eu sou teu filho, o Senhor me ama. O Senhor me ama. Eu sou teu filho, que o Senhor me ama. Te agradeço, Pai. Muito obrigado porque o Senhor cuida de mim. Muito obrigado porque eu não estou só. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Pai. Te magnificamos, Pai. Te glorificamos, Pai. Te adoramos. Amém. Amém. Domingo passado nós compartilhamos aqui, falamos sobre confiar na palavra de Deus. Precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, nós precisamos confiar. E confiar na palavra de Deus é você também descansar. Ou seja, se Deus disse, você não precisa ficar preocupado. Mas existe uma maneira para que nós possamos descansar sobre a palavra dEle. É conhecer Ele. Vamos supor que você tem uma dívida.
uma dívida de, não sei, pode ser qualquer valor aí, colocar R$1.000, e você não tem esse dinheiro, e aí passa alguém que você nem conhece, fala assim, ó, vou levar esse dinheiro para você, e a dívida é para você pagar amanhã, segunda-feira, de vez em quando aparecem umas coisas assim, né, que a gente precisa pagar, mas aí passa alguém que você nem conhece, e fala para você, olha, eu vou levar amanhã para você R$1.000, como é que você vai dormir? Você vai dormir como? Preocupado, né? Porque você não conhece essa pessoa, não vai mudar muita coisa. Ah, aquele cara, quem é aquele cara? Não conheço. E por que às vezes, mesmo Deus falando na palavra dele, nós não confiamos o suficiente? Nós ainda ficamos preocupados, ansiosos, temerosos. Será que vai acontecer? Será que não vai? É porque ainda nós não o conhecemos como deveríamos conhecer. Mas eu não sei quem tem um bom nome para você, mas vamos supor, traga para sua mente agora alguém que você confia muito. E se essa pessoa falar para você, você pode saber que essa pessoa vai fazer. Essa pessoa, você conhece ela há muito tempo, ela honra o que ela fala, e ela falou para você que vai levar o dinheiro amanhã, segunda-feira, para você. Eu te garanto que se você conhece essa pessoa da maneira como eu estou falando aqui, você vai dormir, você vai descansar, porque você conhece essa pessoa. Vocês estão entendendo o que é confiar em Deus? Nós só podemos confiar em quem nós conhecemos. E para conhecer, você precisa passar tempo. Nós tivemos uma reunião esses dias com o pastor Ala, e ele falava assim, né, que às vezes, muitas pessoas, às vezes elas podem ir em um lugar, talvez até aqui mesmo, elas podem receber oração por alguma coisa que talvez elas estejam enfrentando, uma cura, elas podem receber aqui. Elas podem vir aqui, receber uma cura, ou em outro lugar, receber uma cura, serem curados. Mas e depois elas voltam e falam assim, olha, eu fui curado, agora eu sou curado. Mas eu queria que você orasse pelo meu casamento, porque o meu casamento, estou passando por muitas tribulações do meu casamento. Eu queria que você orasse pelos meus filhos e colocasse a mão sobre a minha cabeça, para que Deus consertasse a vida dos meus filhos. Eu queria que você colocasse a mão sobre a minha cabeça para que eu pudesse superar as dívidas. Esse tipo de milagre que é preciso que aconteça na sua vida, só vai acontecer através da maturidade sua. É por isso que cada um de nós precisamos conhecer Deus. Você não pode passar o resto da sua vida conhecendo Deus através de uma outra pessoa. Ah, Júnior falou para mim que Deus é bom. Ah, Fó falou para mim que Deus é muito bom. Ah, Zelito falou para mim que Deus é maravilhoso. Você precisa ter uma experiência com Deus, de conhecer Ele como Ele é. Amém? E essa experiência, ela é adquirida através do tempo que você passa com ela. Quando eu falei para vocês assim, se alguém falar para você que amanhã vai trazer R$1.000 para você, pagar suas contas, você pode dormir se você confia nessa pessoa. Você pode dormir tranquilamente, colocar sua cabeça no travesseiro,
deitar tranquilamente, de descansar, porque você conhece essa pessoa, você confia nela. Talvez ela já tenha feito isso para você várias e várias vezes, e todas as vezes que ela falou, ela cumpriu. E como eu conheço Deus? Você conhece Deus passando tempo com Ele. Você conhece Deus lendo a palavra, principalmente o Novo Testamento, adorando a Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus deu uma promessa para Abraão, que ele ia ter filhos, e essa promessa, para ela se cumprir, ele precisava crer no impossível, porque Abraão já estava com 100 anos de idade, Sara estava com 90. Então imagina, um homem ter filhos com 100 anos, uma mulher engravidar com 90 anos, eles tinham que crer no impossível. Quando eu falo para nós buscarmos a Deus, nós não estamos aqui porque nós queremos crer no que é possível. Nós estamos aqui, nós oramos, nós jejuamos, nós adoramos a Deus, nós lemos a palavra, porque a maioria de nós precisamos crer no que é impossível. Amém? E a palavra de Deus diz que Abraão, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Experimente passar um tempo do seu dia adorando a Deus para você ver. Aquelas inseguranças, aqueles medos, aqueles sentimentos talvez de tristeza, melancolia, você vai tirar isso dentro de você, porque o amor de Deus vai te preencher. E o amor de Deus em nós faz o quê? Lança fora o medo. O medo é o oposto da fé. Então nós falamos aqui domingo passado sobre a necessidade, isso é uma necessidade, de nós confiarmos em Deus. E confiar em Deus não se adquire através de imposição de mãos. Vocês podem vir aqui, eu posso impor a mão sobre vocês, mas isso não vai dar para vocês a maturidade que vocês precisam, que cada um de nós precisamos, para confiarmos em Deus. Isso é adquirido através do nosso relacionamento, da nossa maturidade, do crescimento espiritual de cada um de nós. Eu posso receber uma cura através de imposição de mãos, alguém orando por mim? Sim, você pode. Mas e aquele tanto de problema que tem lá na sua casa? Como é que vai fazer com esses problemas? Você vai pedir alguém para impor as mãos sobre você? Você acha que vai acontecer alguma coisa? Aqueles problemas você vai ter que encarar eles todos os dias, porque você vai precisar estabelecer dentro de você a fé de Deus. Isso você não vai superar procurando um homem de fé, mas você vai ter que ser o homem de fé. Você vai ter que ser a mulher de fé. Amém? Então, durante essa jornada de você confiar em Deus, você precisa também aprender e esperar. Faz parte do processo você esperar. Ontem eu fiz uns pedidos. Eu comprei algumas coisas pela internet. E eu comprei e não chegou. Já descontaram até no cartão de crédito meu. Se eu puxei meu cartão de crédito lá, já aparece lá aquela dívida que eu comprei e fiz a compra ontem.
mas esse pedido ainda não chegou. E eu posso falar que eu não comprei, que não vai chegar? Não. Eu posso confiar. E eles falaram até o dia que vai chegar. Falaram para mim que vai chegar quinta-feira. E provavelmente na parte da manhã. Quando você faz uma oração, você tem que confiar, mesmo que ainda, poxa vida, acabei de orar, mas não recebi. Espere. Você pediu? Creia no seu coração. Continue orando, adorando a Deus, para que essa dúvida, essa insegurança de que você não vai receber aquilo que você pediu, saia do seu caminho. Amém. Você pode passar tempo orando em outras línguas, gaste tempo. Não gaste, invista tempo. Você não está gastando, você está investindo o seu tempo quando você decide orar em outras línguas. Porque você está edificando a sua fé santíssima dentro de você. Você já se deparou com um problema onde você gostaria muito de crer no cuidado de Deus para aquele problema, mas você não consegue crer? Ou não conseguiu crer o suficiente para que você pudesse confiar e descansar? Eu acho que todos nós já tivemos problemas assim, onde nós gostaríamos de confiar, de deitar e dormir tranquilamente, sabendo que aquilo que nós pedimos, nós viremos receber. E por que nós às vezes ficamos preocupados, ansiosos, temerosos? Porque não existe essa fé suficiente dentro dos nossos corações para que a gente possa confiar. Mas existe um caminho para que você possa confiar. O único caminho que nós temos para que nós possamos confiar em Deus é a oração e o jejum. Não tem outro caminho. E quando eu falo em oração, eu estou falando sobre adoração, sobre você confessar a palavra de Deus, sobre você orar em outras línguas, isso tudo é oração. Então você precisa, eu preciso, separar uma parte do meu tempo, para que eu possa alimentar o meu coração, edificar a fé em mim. Amém. Alguém pode construir um prédio de 20 andares em 30 dias? Você já viu um prédio de 20 andares sendo construído em 30 dias? Eu nunca vi. E você pode pegar todo o dinheiro que as pessoas tenham aí, dar para a maior empreiteira e falar, eu quero um prédio de 30 andares, de 20 andares, em 30 dias. Por que não vai ter esse prédio? Porque custa tempo. Não adianta você ter só o dinheiro. É por isso que de tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Alimentar o nosso espírito com a verdade, com a palavra de Deus. E precisamos entender que nesse caminho da fé nós temos que ter o quê? Paciência. Diga assim, nesse caminho da fé, eu preciso ter paciência. Eu preciso ter esperança. Amém. Você precisa ter esperança que aquilo que você está pedindo, ou aquilo que você pediu, vai acontecer. Eu sei que na quinta-feira de manhã eu não posso sair lá de casa, porque essa empresa que eu comprei na mão dela, ela vai chegar com o produto que eu pedi.
ela é tão certa em entregar as coisas no tempo. Pode acontecer alguma vez, quebrou uma ponte, alguém não conseguiu entrar aqui na cidade, mas no comum chega. E essa mercadoria que eu pedi no sábado, ela vai chegar para mim na quinta-feira. Acredite que aquela oração que você tem feito, Deus está ouvindo a sua oração. Amém? Já foi despachada. O seu milagre já foi despachado. O seu milagre para a sua casa, para a sua família, já foi despachado. E nesse tempo, aprenda a fortalecer o seu coração, adorando a Deus, fazendo igual a Abraão, que Deus deu ele a promessa, e não foi no dia seguinte que Sara ficou grávida. Requereu alguns anos para que ela pudesse engravidar. Mas durante esse tempo, Deus deu para Abraão algumas coisas para que ele pudesse alimentar o coração dele. Olha, Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas, e assim vai ser a sua geração. Já pensou um céu no meio do deserto, com aquela quantidade de estrelas? Você começa a contar uma, duas, e depois perde a conta de tanta estrela que tem. Assim vai ser a sua descendência. E Abraão assim fez. Ele trazia para o coração dele a esperança de que aquilo que Deus prometeu, ele irá cumprir. Quando você planta uma semente lá na sua casa, você no dia seguinte, ainda que aquela semente seja uma melhor semente, mas você no dia seguinte, você não adianta ir chegar lá com a sacola querendo colher, porque não vai ter. Você tem que ter paciência. Esse caminho da fé, da qual nós pregamos aqui, é um caminho que às vezes muitas pessoas não gostam, porque as pessoas elas estão vivendo um mundo das coisas muito rápidas. Nós estávamos lembrando esses dias, eu não sei com quem foi, mas eu acho que foi aqui na igreja, que as pessoas antes, para receber uma notícia de alguém, elas tinham que escrever uma carta. E essa carta demorava para aqueles que tiveram namorado assim, né? Eu peguei uma parte desse tempo. Uma carta de Thaís para mim demorava às vezes 20 dias para chegar lá em casa. Não tínhamos o WhatsApp, o telefone era muito caro, nós conversávamos uma vez por semana. E as cartas que ela enviava para mim às vezes demorava 20 dias para chegar. E antes desse tempo, que era o meu tempo, que talvez vocês fizeram parte, quando a pessoa escrevia uma carta que talvez demorava meses, porque não tinha os carros que hoje temos, né? Então era transportado talvez em mula, cavalo. Tenha confiança no seu coração. Traga para o seu coração esperança. Vamos ver aqui em Tiago. Tiago 5.
5, versículo 7. Portanto, meus irmãos, sede pacientes. Tiago falando para nós. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência, novamente, esperando com paciência, até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes. Fortalecei o quê? O vosso coração. Porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança. De novo a palavra paciência aqui, já falou 3 vezes. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Olha aqui, olha para mim. Se vocês estão enfrentando alguma circunstância ou alguma tribulação, esse é o momento. É o momento do seu teste, é o momento do nosso teste. É o momento de nós sermos consagrados como vitoriosos. Amém? Não fuja da luta. Você já viu alguém vencer sem luta? Às vezes nós queremos grandes vitórias, mas só vai ter grandes vitórias quem tem grandes batalhas. Eu não quero batalha. Eu tenho medo de batalha, eu tenho medo de lutas. Então você nunca vai poder experimentar grandes vitórias. As vitórias, as grandes vitórias estão destinadas para aqueles batalhadores, para os grandes guerreiros. Seja um. E nós temos armas que são poderosas. São as armas que Deus já nos deu para anular, para desfazer, para combater todo sofisma, todo pensamento errado, toda incredulidade. Então aqui está falando assim, eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas, não é poucas, não é muitas aflições. Tende ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem que sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Deus não envia nenhuma tentação para ninguém. Deus não envia nenhum ataque. Deus não envia nenhum problema, nenhuma dificuldade para nenhum de nós. Mas nesse mundo do qual nós estamos, é inevitável que nós não venhamos lutar. O pastor David falava assim, né, que existem 3 níveis dos quais o cristão anda. No início de uma luta, no meio de uma luta e no final de uma luta. Acabou de sair de uma luta. Se a gente acaba de sair de uma, vai começar uma outra, não tem jeito, enquanto nós estivermos aqui.
É por isso que nós precisamos batalhar. Não é para ter dinheiro, mas batalhar diligentemente pela fé. Quantas pessoas nas horas mais adversas que elas enfrentam na vida delas, elas podem sacar tudo que elas têm lá no banco, não vai resolver. Não vai mudar nada a vida delas ali. Para determinado tipo de circunstância que elas estejam enfrentando, não vai. Batalhe pela sua fé. Batalhe em passar tempo para que Deus possa edificar a fé dele, santíssima, dentro de você, para que você possa confiar plenamente que aquele que prometeu vai cumprir. Amém? Sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e de misericórdia. Agora eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias aí, 2 Coríntios. Capítulo 6. Versículo 2. Fala assim, Paulo usando, ele escrevendo aqui, ele falando assim como se fosse o próprio Deus falando. Ele fala assim, porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Às vezes existem estradas das quais nós passamos que nós precisamos manter o foco. Quem já andou em lama aí? Pegou barro, lama, mas muita lama. E que você tem que dirigir concentrado com toda a sua habilidade para que você não saia da estrada. E manter sempre o carro ali na estrada, às vezes passa em determinados buracos grandes, o carro começa a querer ficar atolado, se acelera mais do que o normal, sai. E nesse tipo de estrada a gente tem que ter toda a atenção. Você não pode virar o volante rápido, porque você pode sofrer um acidente. Existem momentos na vida da gente onde nós estamos passando por algumas circunstâncias que você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você toma. As decisões suas naqueles momentos que você está passando pode ser crucial, tanto para fazer com que você caia no buraco, como fazer com que você
chegue lá na frente. E é tão bom quando você não sai da estrada, você não joga o carro para lá, e você não joga o carro para cá, mas você supera aquela estrada cheia de barro, lama, e você também não briga falando assim, poxa vida, parece que eu estou no caminho errado, porque olha para você ver. Quantas vezes eu vejo alguns cristãos falando que talvez eles estão no caminho errado, porque eles estão sendo atacados. Eles estão sendo atacados, e muitos deles porque estão escolhendo andar mais com Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é isso, que algumas pessoas estavam olhando para a vida do apóstolo Paulo e falando assim, olha, poxa vida, parece que esse cara nem apóstolo está falando que é apóstolo. Olha a vida dele. Ora ele está preso, ora ele está sendo martirizado, ora ele está passando por fome, por algumas necessidades. E aqui ele fala assim, na palavra da verdade, versículo 7, ele fala assim, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação. Tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos. Já aconteceu com você, poxa vida, parece que eu vou morrer de jeito? E aí você dorme, acorda, e no dia seguinte, você vê o sol nascendo, as coisas mudando. Continue nesse caminho. Às vezes o caminho pode ser um caminho onde você encontra muitas coisas, muitas batalhas, mas não fuja desse caminho. E aqui fala assim, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos. Eu acho que poucas pessoas queriam dizer que era amigo do apóstolo Paulo. Um cara igual esse aqui, talvez muitos iriam dizer, eu nem conheço. Olha a vida desse homem. E às vezes a gente passa algumas lutas tão pequenas em relação ao que essas lutas que o apóstolo Paulo está falando aqui, que ele enfrentava. Às vezes, se nós fizermos uma roda aqui, contar cada um o seu problema, né? A gente vai ver que às vezes o problema do outro é maior do que o seu, que você acha que é um problema tão grande. E o apóstolo Paulo aqui, ele enfrentava circunstâncias muito adversas. E essas circunstâncias ele entendia que era porque ele estava no caminho certo. Ele falou que por causa das revelações que ele estava recebendo, foi enviado para conter, para parar ele. Um mensageiro de Satanás. Eu já vi muitas pessoas falando assim também, eu não quero andar com Deus. Porque se for para mim andar com Deus, eu não quero ter essas batalhas.
É melhor você ter essas batalhas e saber que você está no caminho certo, do que você não ter essas batalhas e estar no caminho errado. Um caminho onde parece que as coisas tudo são fáceis, onde parece que ninguém está enfrentando nenhuma luta. E aqui ele fala assim: como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes. Pode alguém estar entristecido e feliz ao mesmo tempo, gente? O apóstolo Paulo diz aqui que ele estava entristecido, porém feliz. Nós temos dois homens, dos quais nós lutamos com um deles. O homem natural, que é a sua carne. O seu homem natural pode estar infeliz, mas no seu homem espiritual você pode ter a felicidade lá dentro de você. O seu homem natural pode estar enfrentando lutas, dificuldades, mas no seu homem espiritual você pode ter a segurança de que aquele que prometeu vai cumprir. É melhor que você aprenda a não ouvir a sua mente natural, ouvir os medos da sua mente natural, ouvir o conselho talvez do mundo natural, ou alimentar a sua mente com algum diagnóstico de sentença de morte para você. Mas você pode alimentar o seu homem espiritual com a verdade e fazer com que ele governe o seu homem natural. Amém? O apóstolo Paulo diz que ainda que o meu exterior se corrompa, ainda que eu veja o meu exterior morrendo todos os dias. Quem é que não está vendo o seu exterior morrendo todos os dias? Tem um espelho lá em casa que faz eu ver isso rapidinho. Eu já fui bonito, viu, gente? Quem é que não já foi bonito aqui? Mas a gente vai vendo no espelho, vai chegando na idade, a gente vai vendo que esse homem aqui não está acompanhando. Aí você começa a ver o seu homem natural desfacelando essa verdade. Olha, não adianta amarrar ele não. Você pode querer amarrar para cá, amarrar para cá, amarrar para lá, não tem jeito. Esse homem natural que você tem uma sentença de morte, e ele está envelhecendo todos os dias. E vai chegar um dia que ele vai cair de você. E quando ele cair, o seu homem verdadeiro, o seu homem espiritual, esse não morre. E é ele que você vai levar para o céu. E quando você levar esse homem espiritual para o céu, lá você não vai ter mais esse corpo que te trazia medos, que te trazia inseguranças, que te trazia ciúmes, inveja, contendas, brigas, desavenças. Porque esse homem natural, ele é que te faz com que você tenha medos, insegurança, ele é que faz com que você brigue, com que você tenha ciúmes. Mas você pode passar o seu tempo aqui, mortificando os feitos desse homem natural, as paixões desse homem natural, as inseguranças desse homem natural, os medos que ele produz no seu corpo. Como eu faço isso? Tendo comunhão com seu Pai, conhecendo Ele como Ele é. Amém? E aqui fala assim, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo
mas possuindo tudo. Amém? Nada tendo, mas possuindo tudo. Como é que é isso? É você ter o que você precisa. E você não ter o que as pessoas dizem que você precisa ter. Mas você ter o suficiente que é para você. Quem te disse que você tem que ter 3 casas, 4 casas, 5 carros, 10 carros? Quem te disse que você tem que ter uma conta no valor tanto lá num banco e no outro? Deus dá para cada um de nós o que nós venhamos precisar. Amém? E agora aqui capítulo 12. Versículo 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações. Então imagina, gente, o apóstolo Paulo, ele recebendo revelações de Deus, Deus falando com ele. E você sabe o que logo aconteceu? O diabo foi querer lá parar o apóstolo Paulo. Para as pessoas que olhassem para a vida do apóstolo Paulo, falassem assim: Deus me livre da vida de um homem desse. Não desejasse trilhar o mesmo caminho que o apóstolo Paulo estava trilhando, por causa das quantidades de ataques que ele estava enfrentando. Então ele está falando aqui assim, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eu vi alguém falando esses dias também que um espinho na carne. Quem já teve um espinho na carne? Um espinho em algum lugar. Esse espinho, gente, é também para fazer com que o apóstolo Paulo, não se entregasse às paixões deste mundo. Ou seja, como é que o cara vai curtir algo, ainda que ele possa curtir com um espinho na carne? Então era difícil para ele. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. É importante que você entenda isso. Não é Deus que manda tribulações, não é Deus que manda os testes, mas é o diabo, e muitas vezes por causa da sua obediência. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas. Eu estou sendo ofendido. Você pode ser feliz nesse lugar de fraquezas, ofensas, nas necessidades. Você pode ser feliz nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. Amém. Então saiba de uma coisa: você pode ser feliz durante esses tempos dos seus testes. E ser feliz não é você ficar agradecendo: Deus, obrigado. Obrigado pela falta, obrigado pela escassez, obrigado pelas perseguições.
Não, é você agradecer a Deus pela palavra que Ele já te deu, a palavra de vitória. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo diante dessas circunstâncias e lutas, o Senhor é comigo. Eu te agradeço, Pai, porque eu posso ser feliz e eu sou feliz diante das injúrias, diante dessas circunstâncias das quais eu estou diante delas. Eu posso ser feliz e eu sou feliz. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. Eu me alegro no Senhor, eu confio em Ti. Amém. Confia no Senhor. A palavra de Deus diz: confia no Senhor com todo o seu coração. Ainda que a sua mente não queira confiar e não está disposta a confiar, você confia com seu coração. Fica lá um tempo adorando a Deus, orando em outras línguas, fazendo com que essa fé de Deus, ela cresça dentro de você. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.